Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio que cresça em prudência e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas do sábio. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos a nossa casa, nós teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue, pois debaldo se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se cão contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo o ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Repito o verso 19. Tal é a sorte de todo o ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, antes também eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade. Em vindo a vossa perdição como redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Aborreceram o conhecimento e não preferiram, pesaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro e tranquilo e sem temor do mal. Amém? Deus aplique a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações. E estamos no livro de Provérbios, que é um livro que nos ajuda a nos embasar em realidade. Provérbios, estamos trabalhando ainda na introdução de Provérbios. Provérbios são palavras, chaves, frases que resumem um conteúdo, né? Por exemplo, eu lembro um provérbio comum que nem sempre corresponde com a realidade, mas a voz do povo é a voz de Deus. Não é muito comum dizer isso? Não, é a verdade. A voz do povo não é a voz de Deus, mas a voz do povo não é a voz. O livro de Provérbios, cujo autor é Salomão, vai ter provérbios de Salomão que são coletâneas de outras pessoas. São coletâneas de alguém que fez. Tinha pessoas que eram sábias em outros povos, civilizações, no Egito, em outros lugares, e que na realidade, ao escrever provérbios, o sábio Salomão pegou também provérbios dessas pessoas. Salomão mesmo, ele escreveu 3.000 provérbios. Desses 3.000 provérbios que Salomão escreveu, nós encontramos apenas 513 deles aqui na Bíblia. Mas ele escreveu muitos provérbios. Bem, mas o que é certo é que a gente pode lembrar que os provérbios são frases curtas e que diz muita coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, a nossa preocupação não é falar demais, é falar o que é necessário. E para falar o que é necessário, você tem que selecionar. Você vai escrever alguma coisa, né? Você vai selecionar as palavras que você quer colocar, a forma que você quer colocar aquilo ali, né? Então, bem pensado para fazer sentido. O livro de Provérbios nos ajuda a falar menos. Nem sempre é necessário grande conteúdo para se entender. Havia um conteúdo pequeno, pode acontecer. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu estou usando a introdução aqui desse livrinho Provérbios, o livro Através da Bíblia, né? Através da Bíblia. E esse livro, uma página resumindo Provérbios. Tem aqui apenas uma sentença lá do outro lado da página. Uma página. Mas isso aqui, esse pequeno conteúdo aqui diz muita coisa.
diz muita coisa. Eu queria até ler agora, né? Ler agora esse pequeno conteúdo aqui. O livro de Provérbios é uma coleção de expressões curtas e concisas que contém lições morais. Curtas e concisas. Para resumir, isso poupa tempo. O propósito do livro de Provérbios é declarado logo no princípio. Tudo Deus faz com propósito. E Salomão não ia dar bobeira, fazer uma coisa sem propósito. Ele diz logo no princípio qual é o propósito. A saber, dar sabedoria aos jovens e ao simples conhecimento e bom senso. Esse simples não era apenas, não é uma pessoa tão sem vaidade. Simples. É isso. Esse simples aqui é um tolo. Uma pessoa abobaiada aqui tudo, né? É verdade, bota logo para as outras pessoas. Posta logo. Partilha logo. Não analisa não, não tem um senso crítico não. Ei, aproveito para dizer jovem. Jovem, estamos na era digital, do Facebook, WhatsApp, Instagram e tudo, as mídias sociais. Preste atenção. Não vá dar crédito a toda a palavra, porque o simples é que dá crédito a toda a palavra. Mas o sábio considera para os seus passos. Não vá acreditar em tudo. Não seja tão ingênuo, não. O simples aqui seria o ingênuo. Bem, para dar sabedoria aos jovens, capítulo 1, verso de 1 a 7, da introdução do livro com isso. É o livro prático do Antigo Testamento. Você vai encontrar no Novo Testamento um livro também bem prático, que é Tiago, a fé prática. Aqui nós encontramos o livro prático do Velho Testamento, que aplica os princípios de justiça, pureza e piedade à vida diária. Este livro está nos levando a aplicar os princípios práticos da palavra de Deus à vida diária, porque o propósito da palavra é traduzir em vida para a gente. A sabedoria ensinada em Provérbios não é meramente carnal ou prudência comum, mas sim baseada no temor do Senhor. 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Resumir conteúdo em frases curtas para facilitar a memorização, o aprendizado e o partilhamento com outras pessoas, passar para outras pessoas. Muito bem, podemos assim resumir o seu tema de Provérbios. Pode ser resumido da seguinte forma: a sabedoria prática tendo como fonte e base o caráter religioso, no caso, temor do Senhor, que é o princípio do saber. Amém? Temor do Senhor é o princípio do saber. Bem, agora eu vou resumir, pode ser resumido o livro de Provérbios da seguinte forma: sabedoria prática tendo como fonte base o caráter religioso. O livro de Provérbios pode ser resumido assim: a sabedoria prática tendo como base o caráter religioso, que é o temor do Senhor, é o princípio do saber. Esse esboço é importante você procurar colocar na mente, porque são 5 divisões do livro de Provérbios. Mas vamos lá, 5 divisões do livro de Provérbios. Anota aí. Primeira divisão é capítulos de 1 a 9. Capítulos de 1 a 9 é a primeira divisão de Provérbios, que está tratando, conta em Provérbios capítulos de 1 a 9. Esses 9 capítulos estão tratando exatamente da aquisição da verdadeira sabedoria. Número 2, a segunda divisão, a segunda parte, capítulo 10 a 22. Capítulo 10, verso 1 a 22, 16 é a segunda divisão de Provérbios, é a segunda parte. Provérbios 10, 1 a 22, 16 está tratando de provérbios intitulados Provérbio de Salomão. Provérbio de Salomão, de 10 a 1 a 22, 16. A segunda divisão é Provérbio de Salomão. Provérbio. Terceira divisão, admoestações reiteradas sobre o estudo da sabedoria, intituladas As Palavras do Sábio. Isso está nos capítulos 22, 17 a 24, 34. É a terceira divisão de Provérbios. Repito, capítulo 22, do verso 17 ao 24, 34, são admoestações reiteradas sobre o estudo da sabedoria, intituladas As Palavras dos Sábios. Porque Salomão, como eu disse antes, ele fez coletânea também de provérbios vigentes da sua época ou anterior muito a ele. Tem provérbios muito antes de Salomão, mas que ele colecionou. Lembra que tem uma diferença entre provérbios que Deus diz: livra-te dos mares que eu te livrarei dos ares. Já viu isso? Cadê o capítulo, o versículo? Não tem na Bíblia não, viu? Não tem na Bíblia não. Você pode dizer, mas não tem na Bíblia isso aí não, né? Isso aí é um adágio popular do ser humano, mas não está na Bíblia não. E tem muitas que as pessoas usam achando que está na Bíblia, não está não. Mas que tem provérbios também que não era da Bíblia, que Deus então transferiu e foi colocado devidamente, com o devido cuidado, para fazer o seu sentido. Aí sim, aí faz sentido. Note, repito, terceira parte é admoestações reiteradas sobre o estudo da
sabedoria, intituladas As Palavras dos Sábios. Está de onde? Capítulo 22, 17 ao 24, 34. Vamos para a quarta divisão. Provérbios de Salomão. Então, os capítulos de 25 a 29 são provérbios de Salomão, que foram pelos homens de Ezequias. E fica claro e subentendido que não foi Salomão quem colecionou esses provérbios, colocando ali na ordem. Ele tinha outros, mas os homens de Ezequias, foi muito tempo depois, gente, muito tempo depois, esses homens de Ezequias, o rei Ezequias mandou. Naquele tempo, é bom lembrar que os reis, eles tinham seus conselheiros, os reis tinham os seus sábios. Qual é o governante que faz bem sem conselho hoje, né? Ei, esse comentário, né? Qual é o governante que faz bem, se não for bem assessoriado por pessoas competentes, sábias, que possam orientá-lo nas áreas devidas do seu segmento? Porque um governante, ele não vai saber de tudo, assim como também o pastor não vai saber de tudo. De escrito, tem que ler, tem que buscar, porque ele não sabe de tudo, ele tem que se informar. O governante também não vai saber de tudo. Então, em área de pesquisas, diversas áreas, cada um vai ter sua área. E aí, lembra que os reis, através de sábios, lá na Babilônia, lá no Egito, pessoas altamente competentes que estavam a serviço do rei. E você lembra que Daniel, Ananias, Mesael e Azarias foram jovens judeus competentes, selecionados para ir para a corte da Babilônia, estudar, destacaram-se no reino da Babilônia sobre todos os outros sábios, porque Deus estava com ele. Então, era comum os reis ter assessoria, sim, e provérbio foi para jovens. E no Novo Testamento, Tiago diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Eu gosto tanto de texto que quero nem falar de recitar, né? Eu decorei todo o livro de Tiago e acho fantástico o livro de Tiago, todo capítulo. Bem, vamos lembrar, para a última divisão agora de Provérbios. Eu ainda estou na pagininha que eu disse que tem a única página do livro, ó, Provérbios, uma pagininha, né? Vamos para a última divisão de Provérbios. Eu pulei o meio da página. Aqui, é um livro pequeno. Quinta divisão de Provérbios. A quinta divisão de Provérbios, capítulos 30 e 31 de Provérbios, que é a quinta divisão do livro, está tratando de instruções sábias dada por Agur aos seus discípulos, diz até o nome, que é Utiel e Cal, e as lições que foram ensinadas ao rei Lemuel por sua mãe. Está no capítulo 30 e 31. Parece ser uma pessoa de outra terra, de outro país, mas que está aqui inserido nesse contexto, aqui no livro de Provérbios. Provérbio finda com a mulher sábia. Já pensou? Com a mulher sábia. Diz que, capítulo 14, verso 1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E aqui, no capítulo 31, descreve, preciso. Então, jovem, você vai se casar, tenha juízo, jovem. Procura alguém de caráter, procura alguém de juízo, procura uma mulher sábia pra poder você se comprometer, namorar e se casar. Não vá saindo procurando em qualquer. Você pode se dar mal. Caia a ficha. Nosso desafio: leia o livro de Provérbios, leia a palavra de Deus, se instrua, se edifique, equipa a tua vida, tua mente e o teu coração. Olha, chave, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Eu decorei este texto nos anos 80, no ano 80 foi. Decorei esse versículo, Provérbios 4, 23. Nunca mais saiu da minha mente, do meu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa é uma forma de deixar aqui o resumo para Provérbios. Breve apresentação, introdução. Na realidade, eu vou começar a falar no próximo, já dentro do livro, mas ainda vai ter algumas coisas que eu vou colocar. Não só Provérbios, meu irmão, presta atenção nisso aqui. Não só Provérbios, mas a Bíblia tem muita poesia. Provérbios é poesia também. Está na categoria dos livros poéticos. Os poetas são quais? São 5. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástica. A poesia, ela facilita a memorização, facilita o aprendizado e facilita a forma da gente partilhar isso com outra pessoa. Não é à toa que você vai encontrar acróstico em Provérbios. Por exemplo, capítulo 31 de Provérbios, 10 em diante, é um acróstico do alfabeto hebraico, viu? Provérbio 31 sobre a mulher sábia, ali é um acróstico. Salmo 119 é um acróstico. Salmo 19 também tem acróstico. Então, note, a música
música tem que ter poesia. Nem sempre precisa rimar, é claro. Nem toda poesia vai rimar, nem toda música vai rimar, mas ela tem que ter um sentido, porque a poesia hebraica, o que fazia a diferença era o sentido das palavras encaixando umas com a outra, mesmo que não rimasse. Tem música que é assim, você vê, ela não rima, mas ela faz sentido quando é cantada, né? Então, Deus é maravilhoso usando esses meios para ensinar o seu povo, encorajar e então procurar educá-lo que fala na palavra. Você vai encontrar não só nos 5 livros citados de Jó a Cantares, né? Vai encontrar não só isso, que lá Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Cantar é cheio de cântico, né? É canto, né? É música, é poesia, é poesia. E ali é na área romântica, essa parte romântica. Deixe-me dizer que além desses 5 livros, Lamentações. Você indo, olhando o jornal, só olhando o jornal, você vê os judeus em Jerusalém, perante o muro das lamentações, não é? Aquilo é ritmo poético. Aquilo é o livro de lamentações. Eles estão lendo, às vezes cantando, às vezes lendo. Ele chega tão triste, chorando até, em um sentimento profundo. E eles têm aquele tempo ali, depois sai com um aspecto diferente do rosto. Nota o valor, a terapia da poesia na mente e no coração do ser humano, né? Lamentações, sim, é poesia também, tem poesia também. Tempo